Amados irmãos e irmãs, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Essa não é apenas uma frase de encorajamento, é uma direção, um chamado, uma ordem cheia de amor e propósito. É uma verdade que atravessa o tempo e alcança você exatamente agora, no momento em que talvez esteja cansado, sobrecarregado, desanimado ou até mesmo questionando se vale a pena continuar. Quantas vezes você já fez o bem em silêncio? Quantas vezes ajudou, estendeu a mão, perdoou, suportou, acreditou e não recebeu nada em troca? Quantas vezes você pensou: será que alguém vê isso? Será que vale a pena continuar assim? Hoje, essa mensagem é para você. Se você chegou até aqui, eu te peço algo muito importante. Fique comigo até o final dessa mensagem. Não saia agora. Existe algo que você precisa ouvir até o último segundo. E se essa palavra falar com o seu coração em algum momento, já deixa o seu like e escreve um comentário dizendo: Eu não vou desistir. Isso não só fortalece você, mas também leva essa mensagem a outras pessoas que estão precisando exatamente disso. Agora, respira fundo e ouve isso com atenção. Viver fazendo o que é certo exige força. Sim, exige. Exige permanecer firme quando tudo ao redor parece te empurrar para o caminho mais fácil. Exige caráter quando ninguém está olhando. Exige coragem para continuar agindo com amor mesmo quando você não recebe o mesmo de volta. Exige maturidade para perdoar, mesmo quando a dor ainda está presente. Exige fé para continuar, quando tudo dentro de você questiona se vale a pena. Ser constante no bem não é para qualquer um. É uma escolha diária. É uma decisão que muitas vezes ninguém vê. É um posicionamento que, em vários momentos, vai contra o que você sente. E é exatamente por isso que tem tanto valor. Mas existe uma verdade que você não pode esquecer. Deus vê. Ele vê cada atitude silenciosa. Ele vê cada lágrima escondida. Ele vê cada esforço que ninguém reconheceu. Ele vê cada escolha certa que você fez, mesmo quando era mais fácil escolher o errado. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E é aqui que muita gente se perde, porque espera resultados imediatos. Nós vivemos em uma geração que quer tudo rápido. Resultado rápido, resposta rápida, recompensa rápida. Mas o reino de Deus não funciona no nosso tempo. Funciona no tempo perfeito dele. E o texto diz: no tempo certo faremos a colheita. Existe um tempo certo. Não é o seu tempo. Não é o tempo dos outros. É o tempo de Deus. E esse tempo não falha. Talvez hoje você esteja plantando. E plantar é difícil. Plantar exige esforço, exige fé, exige paciência. Você coloca algo na terra e, por um tempo, parece que nada acontece. Parece que foi em vão. Parece que não valeu a pena. Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. A semente está se rompendo, raízes estão sendo formadas, né? Algo invisível está sendo preparado. E quando chega o tempo certo, ninguém consegue impedir a colheita, mas existe uma condição clara: se não desanimarmos. Percebe isso? A promessa existe, mas ela está ligada à perseverança. O inimigo não precisa te derrotar completamente. Ele só precisa te fazer desistir, porque se você desistir, você abandona o processo antes da colheita. Quantas pessoas pararam exatamente no momento em que estavam mais perto de viver o milagre? Quantas pessoas abriram mão no último instante? Hoje, essa mensagem vem como um alerta e como um abraço. Não desista. Eu sei que está difícil. Eu sei que tem dias que parecem pesados demais. Eu sei que você já pensou em parar, mas você não chegou até aqui por acaso. Existe um propósito em você, e tudo aquilo que você tem feito com fé, com amor, com verdade, está sendo guardado. Nada é perdido. Olhe para a cruz. A cruz parecia derrota, parecia o fim, parecia injustiça, parecia que todo o bem feito tinha sido em vão. Mas 3 dias depois veio a ressurreição. E isso muda tudo, porque a cruz mostra um amor que não desistiu mesmo diante da dor. E a ressurreição prova que esse amor nunca foi em vão. Essa é a nossa esperança. Você pode estar vivendo um momento de cruz agora, mas isso não define o final da sua história. Existe ressurreição vindo, existe resposta vindo, existe colheita vindo, mas você precisa continuar. Continue fazendo o bem, mesmo quando ninguém vê. Continue sendo fiel,
mesmo quando ninguém valoriza. Continue acreditando, mesmo quando tudo parece contrário, porque o que você faz em Deus nunca é perdido. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e seja sincero consigo mesmo. Onde você está sendo tentado a desistir de fazer o bem? É dentro da sua casa? É no seu trabalho? É em um relacionamento? É na sua fé? Talvez você tenha sido ferido, talvez tenha sido injustiçado, talvez tenha dado tudo de si e não recebeu nada. Mas não permita que a dor transforme o seu coração. Não permita que o erro dos outros mude quem você é. Você não faz o bem por causa das pessoas. Você faz o bem porque isso faz parte de quem você é em Deus. Isso ninguém pode tirar de você. Se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários: eu vou continuar. Escreve isso como uma declaração. Escreve isso como um compromisso. Escreve isso como uma decisão. E já deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão quase desistindo, mas que precisam ouvir isso hoje. Agora presta atenção nisso. A perseverança constrói algo dentro de você. Enquanto você espera a colheita do lado de fora, Deus está trabalhando dentro de você. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está moldando o seu caráter. Ele está preparando você para algo maior. Porque às vezes o que Deus quer te entregar é tão grande que primeiro ele precisa te preparar para sustentar. E esse processo inclui momentos difíceis. Mas tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Cada lágrima tem valor. Cada esforço tem sentido. Cada escolha certa tem recompensa. Mesmo que você ainda não veja, não se compare com quem parece estar ganhando fazendo o errado. O caminho deles é curto. O resultado deles é temporário. Mas o que Deus tem para você é eterno. E chega no tempo certo. Não antes, não depois. No tempo perfeito. Se você parar agora, você não vai ver. Mas se você continuar, você vai testemunhar algo que vai fazer você entender por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Então, mais uma vez, não desanime. Levante mais uma vez. Tente mais uma vez. Acredite mais uma vez. Você está mais perto do que imagina. E quando a colheita chegar, você vai lembrar de tudo isso e vai dizer: valeu a pena não desistir. Se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E comenta lá aqui, ó: eu não vou desistir. Eu quero ver esse compromisso sendo declarado. E fica lá até o final, porque eu quero orar por você. Deus, fortalece agora cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração, conhece o cansaço, conhece as lutas e as dores que ninguém mais vê. Renova as forças de quem está pensando em desistir. Traz paz para o coração, clareza para a mente e esperança para a alma. Ensina a confiar no teu tempo e a perseverar mesmo quando é difícil. Que cada pessoa aqui experimente a tua presença de forma real e que não abandone o caminho do bem. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração, escreve amém aqui nos comentários. E não esquece, continua firme. A colheita está mais perto do que você pensa. Se você permaneceu até aqui, isso já diz muito sobre você. Em um mundo onde tudo é rápido, onde as pessoas desistem com facilidade, onde poucos têm paciência para ouvir até o fim, você ficou. E isso não é por acaso. Existe algo que Deus quer continuar falando ao seu coração. Então eu te peço mais uma vez, não saia agora. Fica comigo até o final e compartilha com alguém que precisa de força hoje. Agora presta muita atenção. Existe um momento na vida em que continuar parece mais difícil do que desistir. Existe um ponto em que o cansaço não é só físico, é emocional, é espiritual, é profundo. É aquele tipo de cansaço que não se resolve com descanso, mas com renovação. É quando você olha ao redor e sente que está dando tudo de si, mas não vê mudança. E é exatamente nesse ponto que muitos param. Não porque são fracos, mas porque estão cansados demais para continuar acreditando. Mas hoje, Deus quer reacender algo dentro de você, porque a sua força pode até ter diminuído, mas a fidelidade de Deus continua intacta. Talvez você esteja dizendo dentro de si:
Eu já fiz tanto, eu já esperei tanto, eu já tentei tanto, mas ouve isso com o coração aberto. Você não chegou até aqui para parar agora. O que você está vivendo hoje não é o final da sua história, é parte do processo. E processos não são confortáveis, mas são necessários. Existe algo sendo formado em você que não poderia existir sem essa fase. Existe uma maturidade que só nasce na perseverança. Existe uma fé que só se fortalece na espera. Existe um caráter que só se constrói na pressão. E embora ninguém veja, Deus está vendo tudo. Cada vez que você escolhe não revidar. Cada vez que você decide continuar sendo correto. Cada vez que você vence o desânimo e levanta mais uma vez. Tudo isso está sendo registrado. Nada está sendo ignorado. E existe uma colheita sendo preparada. Não só ao seu redor, mas dentro de você. Agora deixa eu te dizer algo forte. Às vezes, Deus não muda a situação imediatamente porque Ele está mais interessado em te transformar do que apenas mudar o cenário. Porque se Ele mudar tudo ao redor, mas você continuar o mesmo por dentro, você não vai sustentar o que está por vir. Mas quando Ele trabalha em você primeiro, então quando a bênção chega, você está pronto. E isso muda tudo. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando, nada está acontecendo. Mas isso não é verdade. Tem coisa acontecendo no invisível. Tem portas sendo alinhadas. Tem caminhos sendo preparados. Tem livramentos que você nem imagina que já aconteceram. Quantas vezes Deus te guardou e você nem percebeu? Quantas vezes algo poderia ter dado errado, mas não deu? Quantas vezes você chegou até aqui sem entender como, mas chegou? Isso é cuidado. Isso é presença. Isso é Deus sustentando você mesmo quando você não tinha forças. E se Ele te sustentou até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Agora escuta isso com muita atenção. Não negocie a sua essência por causa do comportamento dos outros. Não deixe que a frieza dos outros esfrie o seu coração. Não deixe que a injustiça dos outros te torne alguém injusto. Não deixe que a falta de reconhecimento te faça parar de fazer o certo. Você não é definido pelo que fazem com você. Você é definido por quem você decide ser, mesmo quando é difícil. E Deus honra isso. Pode demorar no seu tempo, pode parecer invisível agora, mas chega, sempre chega. A colheita vem. E quando ela vem, ela compensa tudo. Cada lágrima, cada renúncia, cada momento em que você pensou em desistir, mas não desistiu, tudo ganha sentido. Agora eu quero falar diretamente com você que está quase desistindo de algo específico. Talvez seja um sonho que você guardou no coração. Talvez seja uma promessa que você acreditou. Talvez seja uma oração que ainda não foi respondida. Não enterre aquilo que Deus plantou em você. Só porque ainda não floresceu, não significa que morreu. Tem coisas que levam tempo. Tem coisas que exigem perseverança. Tem coisas que só se revelam depois de um processo longo. Mas quando se revelam, você entende e você vai entender. Mas para isso, você precisa continuar. Continue orando, mesmo quando parece que o céu está em silêncio. Continue acreditando, mesmo quando tudo parece contrário. Continue caminhando, mesmo quando os passos são lentos, porque o importante não é a velocidade, é não parar. Se você não parar, você chega. Agora, se essa palavra está falando com você, escreve aqui nos comentários. Eu não vou parar. Escreve com fé. Escreve como quem decide continuar, mesmo sem ver tudo claro. E já deixa o seu like. Você não faz ideia de quantas pessoas essa simples atitude pode alcançar. Talvez alguém esteja agora pensando em desistir. E esse vídeo vai ser exatamente o que essa pessoa precisa. Você pode ser resposta na vida de alguém. Agora presta atenção nisso. A sua história não termina na dor. A sua história não termina na dúvida. A sua história não termina na espera. A sua história termina na fidelidade de Deus. E a fidelidade dele nunca falha. Se ele prometeu, ele cumpre. Se ele começou, ele termina. Se ele te chamou, ele sustenta. Então levanta a cabeça, respira fundo e continua, mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, continua, porque Deus está com você em cada passo e isso é suficiente.
Agora eu quero fazer uma oração final por você que ficou até aqui. Senhor Deus, eu te agradeço por cada pessoa que permaneceu até o final dessa mensagem. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece as batalhas silenciosas, conhece o cansaço, conhece as lágrimas que ninguém vê. Pai, renova agora as forças, traz ânimo onde há desânimo, traz esperança onde há dúvida, traz luz onde há confusão. Que essa pessoa sinta a tua presença agora, de forma real, forte e transformadora. Que ela não desista, que ela permaneça firme, que ela continue no caminho do bem, confiando que o tempo certo da colheita vai chegar. Guarda, protege, fortalece e abençoa cada vida que ouviu essa palavra até o fim. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração, escreve aqui, amém. Agora, presta muita atenção. Existe uma diferença entre quem para e quem persevera. Quem para nunca descobre o que teria acontecido se tivesse continuado, mas quem persevera vive testemunhos que só existem do outro lado da insistência. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre parar ou continuar, entre desistir ou insistir, entre abandonar ou confiar mais um pouco. E é nesse lugar que decisões são tomadas, decisões que mudam destinos. Hoje você pode decidir continuar. Mesmo sem todas as respostas, mesmo sem todas as garantias, mesmo sem entender tudo, você pode decidir confiar. Porque fé não é entender tudo. Fé é continuar, mesmo quando você não entende. Fé é dar mais um passo, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Fé é dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor está comigo. E isso já é suficiente. Agora deixa eu te revelar algo muito importante. Aquilo que você enfrentou até aqui não foi em vão. Cada batalha, cada noite difícil, cada momento em que você achou que não ia aguentar, tudo isso está construindo algo dentro de você. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você foi fortalecido, você foi amadurecido, você foi moldado, mesmo que você não perceba completamente ainda. As lutas que não te destruíram te prepararam. E o que está vindo pela frente vai exigir exatamente essa força que você adquiriu no processo. Por isso, não despreze o caminho que você percorreu. Não minimize a sua história. Você venceu dias que pareciam impossíveis. Você superou momentos que ninguém imaginava. E você está aqui. Isso já é vitória. Agora escuta isso com o coração aberto. Deus não perde o controle. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, mesmo quando as coisas não acontecem como você esperava, mesmo quando há silêncio, Deus continua trabalhando. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é organização de algo maior, é ajuste de detalhes que você ainda não consegue ver, porque quando Deus faz, ele faz completo. Ele não faz pela metade, ele não faz incompleto, ele não faz sem propósito. E tudo o que ele está preparando para você vai fazer sentido no tempo certo, mas você precisa continuar confiando. Agora eu quero falar com você que já pensou em desistir da sua fé. Talvez você tenha se decepcionado, talvez tenha se sentido sozinho, talvez tenha orado e não viu resposta no tempo que esperava. Mas Deus não se afastou de você. Ele continua aí, mesmo no silêncio, mesmo na dúvida, mesmo na dor. Ele continua. E ele não desistiu de você. Então por que você desistiria agora? Volta, se reconecta, fala com Deus novamente, mesmo que seja com palavras simples. Não precisa ser perfeito, precisa ser sincero, porque Deus não responde performance. Ele responde coração, e um coração sincero, ele nunca rejeita. Agora deixa eu te dizer algo que pode mudar sua forma de ver tudo. Você não está atrasado. Você está no processo. Existe uma diferença. Atraso é quando algo saiu do controle. Processo é quando algo está sendo preparado. E a sua vida está sendo preparada. Mesmo quando você acha que está parado. Mesmo quando você acha que está demorando demais. Existe um tempo sendo construído para você. E quando esse tempo se manifestar, você vai perceber que nada foi atraso. Foi preparo. Agora presta atenção nisso. A colheita não vem apenas para quem planta, ela vem para quem permanece. Muita gente começa bem, muita gente planta com entusiasmo,
mas poucos permanecem até o fim, e é por isso que poucos colhem. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode ser daqueles que continuam. Você pode ser daqueles que não desistem. Você pode ser daqueles que chegam até o final e dizem: valeu a pena. E vai valer, mesmo que hoje não pareça. Vai valer. Agora, se essa palavra está confirmando algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: eu vou até o fim. Escreve com fé. Escreve como uma decisão. E já deixa o seu like. Você pode estar ajudando essa mensagem a alcançar alguém que está no limite, alguém que precisa de uma palavra para continuar. Você pode ser instrumento de Deus na vida de alguém. Nunca subestime isso. Agora, mais uma vez, levanta, respira e continua. Não pare agora. Você já chegou longe demais para desistir. Você já venceu coisas demais para abandonar tudo. Você já suportou tanto. E não foi em vão. O melhor ainda está por vir, e quando chegar, você vai entender cada passo, cada espera, cada momento difícil, tudo vai fazer sentido. Agora eu quero encerrar orando por você que ficou até o final dessa jornada. Senhor Deus, eu te agradeço profundamente por cada pessoa que chegou até aqui. O Senhor viu cada segundo que ela permaneceu, cada palavra que ela ouviu, cada sentimento que foi tocado. Pai, abençoa essa vida de forma poderosa. Fortalece onde há fraqueza, cura onde há dor, renova onde há cansaço. Abre caminhos, traz respostas, restaura sonhos e reacende a fé. Que essa pessoa sinta agora a tua presença de forma real, trazendo paz, segurança e direção. Guarda essa vida, protege de todo o mal e conduz pelos teus caminhos. Que ela nunca se esqueça que não está sozinha e que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu essa oração, escreve aqui: Amém. E nunca esqueça, você chegou até aqui, e isso já prova que você é mais forte do que pensa. Continue. Permaneça. Confie. Porque Deus está escrevendo uma história linda através da sua perseverança. Que Deus te abençoe grandemente. Que a sua casa seja cheia de paz. Que o seu coração seja cheio de esperança. Que o seu caminho seja cheio da presença de Deus. E que tudo aquilo que você tem esperado com fé se manifeste no tempo perfeito. Você não chegou até aqui em vão e não vai terminar aqui. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Fica na paz e siga firme. Deus te abençoe poderosamente. Amém.